jogo, mas não tá no xadrez. Thiago Neri. Programa Falando de Graça, entrando agora no ar. Você que está assistindo pela TV Guarulhos, canal 3 digital, ouvinte analógico da operadora NET, da TV a cabo NET, ou então pelo site www.tvguarulhos.tv.br. Você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência, você que está acompanhando Falando de Graça. E conforme prometido, hoje nós temos aqui um dia maravilhoso, um programa bacana, onde nós estaremos conversando com o reverendo Deocleciando. E essa entrevista é especial, falando sobre teologia, falando sobre o marco da teologia na história do mundo. Daqui a pouquinho você confere na íntegra a nossa entrevista, tá bom? Johnny, como é que foi a semana, Johnny? Foi boa? A semana foi ótima, graças a Deus aí, né? Deus sempre iluminando, a semana fica maravilhosa. Legal, e os meninos também, tudo tranquilo, numa boa. Então, e aquela campanha que a gente deixou de colocar aqui no ar, inclusive a gente vai focar hoje. O João precisa de uma namorada. Exatamente. Eu visitei aí, mostra aí o João. João, dá um tchauzinho aí para as meninas. Esse menino aí. Acho que a vontade dele é ser modelo, viu? O face dele, tem cada Você foto. Viu o face? É. Vi. Tem cada foto, né? É, modelo da outra. E por falar em modelo, você sabe muito bem que o sinal da besta já está por aí. O sinal da besta já está por aí e diz as más línguas que o sinal da besta é um número, um símbolo e um nome. Você sabia disso, Johnny? Não, não. Eu espero que pegue melhor do que o da TIM, esses operadores aí, né, cara? Pois bem, mas o sinal da besta já está por aí. Sabe qual é? Você sabe qual é? Não sabe? Não, não. Não sabe? Faz um som aí bonitinho para eu ouvir. Tocando sim. O sinal da besta, já me falaram, as más línguas, chegou para mim pelo Facebook, não adianta me processar, tá bom? Tá todo mundo falando. O sinal da besta, nós temos um teólogo aqui, daqui a pouco nós vamos estar falando sobre isso, mas o sinal da besta dizem por aí que é um número, um símbolo e um nome. E já encontraram esse sinal. Sabe qual é? Não sabe? Não. O símbolo é estrela. Estrela. Olha que coisa. Estrela. É. O nome é PT. E já tá por aí. Então, pessoal, já sabe, né? Tá por aí. Bom, por falar nisso, mudando um pouquinho de assunto aqui, você sabe que hoje em dia na internet o que mais tem por aí é gente dançando na hora do trabalho. Sabia disso? Você pensa que é só a gente que dança aqui? Caramba. Inclusive falaram assim que eu ainda continuo desajeitado. Eu não sei onde o pessoal tirou essa ideia, eu não sei porquê, mas você vai conferir comigo um vídeo agora de um pessoal trabalhando, e nesse trabalho, onde deveria ter segurança, estabilidade, o nosso guarda resolveu dançar um pouquinho. Roda aí, pessoal, roda aí. Vê se pode ver. Logo hoje que eu saí com a minha namorada pra fazer uma média com ela na balada. Essa menina também resolveu sair de casa, toda produzida, mais top da galáxia. Tá tirando onda, rebolando na minha frente, de saia curtinha, sorriso indecente. Ela é gostosa e só faz isso pra me provocar. Sabe que eu fico doido vendo ela dançar. Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro, aí eu ganho 5 minutinhos de solteiro. É rapidinho, ela nem vai desconfiar. Eu tinha que ter vindo pra balada. Gostaram? Essa semana, postaram no Facebook um rapaz de 31 anos beijando de língua uma senhora de 60 e poucos anos. Foi uma loucura. E hoje a moda é estar namorando pessoas mais velhas, que têm mais estrutura, que têm mais paciência, etc e tal. Mas não basta, como não só bastasse o namoro com pessoas mais velhas, também tem aqueles que dançam com as tiazinhas e chamam elas para dançar. Roda aí, produção. Olha lá, vê se pode. Onde vocês esse encontram? rapaz que beijou? Não, esse rapaz... esse rapaz não beijou. Esse rapaz só dançou. Beijou, tá complicado. Olha lá, que é isso, meu Deus do céu. Onde vocês arrumaram essa gravação? Eu acho que isso aqui é um conluio, acho que é o João que andou mandando essa gravação aqui. O João tá te espionando. Eu não me lembro disso não. Tem a cena do beijo? Não, acho que nessa parte cortaram, acabou a bateria do celular. Mas... vê se pode uma coisa dessa. Ainda falaram que o cara tá desajeitado. Você acha que tá desajeitado? Eu tô tocando meu violãozinho lá no fundo, sossegado. O
João tá tocando pandeiro lá. Ó, o João. Pode cortar aqui pra gente? Então, bom, para quem não sabe, hoje, no domingo agora passado, nós tivemos a oportunidade de estar fazendo um trabalho social no Recanto Nosso Lar, Recanto do Idoso, e foi muito bacana. Inclusive esse vídeo que vocês viram foi um momento de alegria, descontração com os nossos idosos que contribuíram demais com a população, e você sabe que todos eles têm uma história, têm aí momentos únicos na vida deles, e hoje alguns estão em alguns asilos, em alguns recantos, e merecem todo o nosso respeito, todo o nosso amor, todo o nosso carinho. O que a gente estava fazendo era levar um pouco de alegria para os nossos idosos neste lugar. Tá? Um beijo para vocês que estão participando do Falando de Graça, o pessoal que está assistindo, o pessoal Recanto do Idoso, com muito carinho, muito amor, é o que nós desejamos para vocês aí, e o aplauso de nossa plateia virtual, para que venha sempre acontecer isso no meio dos nossos idosos queridos e amados. Bom, a gente vai chamar um break, daqui a pouquinho a gente volta, e com o entrevistado dessa noite, o reverendo Deocleciano, que estará falando sobre a teologia no nosso país, no mundo. Será um papo interessante, então não saia daí. O máximo que você pode fazer é ir até a cozinha, pegar um café, pegar a bolacha, voltar para o seu sofá e assistir o programa Falando de Graça. Beijo, até já, hein? Happy day, oh happy day, and Jesus was, all my sins away. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, and Jesus was, and Jesus was. Pizzaria Triunfo, servindo desde 2007 com tradição. Ambiente familiar, confortável, o seu ponto de encontro com sua família e amigos. As mais de 72 pizzas ao seu dispor, porções, esfirras e bebidas diversas. Reservas para festas, comemorações e eventos. Venha nos fazer uma visita. Rua Santa Maria do Pará, 624, Jardim Triunfo, Guarulhos, São Paulo. Ligue 2438-3340 ou 2279-7880 e peça a melhor pizza da região. Para maiores informações sobre a entrega, consulte o nosso atendimento. Pizzaria Triunfo. Fotótica Rick, laboratório próprio, seus óculos prontos em 1 hora. Armações com preço único, não é promoção. As armações na Fotótica Rick têm preço único. Lentes de contato, óculos de sol, impressão digital de suas fotos e muito mais. Ligue agora mesmo e confirme 2486-5454 ou então 2499-5040. Pensou em óculos? Fotótica Rick, Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 3862. Bacana! Estamos de volta com o programa Falando de Graça e hoje o programa promete. Estarei aqui conversando com um teólogo.
Estaremos falando sobre a importância da teologia, o que é a teologia, o que é importante na teologia, enfim. Estaremos falando com o reverendo Deocleciano. E eu gostaria de convidá-lo a estar aqui conosco, se assentando conosco e recebendo as palmas do nosso auditório virtual. Senhor Deocleciano, seja bem-vindo! Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Deixa aí, deixa aí. Muito bem, falando de graça, você que está assistindo o programa Falando de Graça pela TV Guarulhos, seja bem-vindo, tá? Você que ligou o seu televisor agora, eu estou aqui com o senhor Deocleciano, o reverendo Deocleciano, mas antes disso, senhor reverendo Deocleciano, vou pedir para a nossa produção, que nós temos aqui um produtor sensacional, que ele só coloca o microfone dentro de um som musical muito bacana. Com senhoras e senhores, Timóteo aqui, participando aqui conosco no nosso Falando de Graça. Vamos lá, Timóteo. Quer que eu desfile? Pode filmar, pode filmar. Pode filmar ele aqui, ó. Põe na tela, põe na tela. Muito bem. Esse é o nosso Timóteo. Isso. Legal, obrigado, Timóteo. Muito obrigado. Esse é o nosso Timóteo. Beleza? Pastor Del, reverendo Del, como que eu posso chamá-lo? Bom, na verdade, eu sou uma pessoa que eu tenho, como marca, justamente a questão de não dar tanta importância e ênfase a título. Na verdade, se você me chamar de pastor Del, reverendo Del, não há problema algum. Maravilha, que bom, bacana. Pastor Del, teólogo, diretor de um seminário conceituado. Além disso, também dirige casa de recuperação, tem todo um trâmite, tem todo um trabalho, conhece muito de Bíblia. Não é porque eu estou aqui elogiando porque eu quero nota, não, porque eu faço parte do GMS também, estudo lá com o pessoal, inclusive um abraço para todos os nossos amigos do GMS. Para quem não sabe, GMS ela tem uma tradução, né, americana, que é Global Mission Society. Isso. Né? Então, pastor Del, como é que foi a semana? Foi boa? Foi bacana? Bom, foi boa. Na verdade, nós sentimos também, como todo cidadão de São Paulo, de Guarulhos, a questão da greve, né, do metrô, mas foi uma semana boa. Eu digo que sempre há possibilidade de nós cremos que está tudo bem, uma vez que temos a presença de Jesus conosco. Então, fora a greve, nós tivemos, ou seja, uma semana abençoada. Legal. Pastor Del, para nós darmos começo à nossa entrevista aqui, os nossos telespectadores, na maioria deles, que muitos têm uma formação profissional, uma formação em economia, contabilidade, direito. E de um tempo para cá, a teologia ela tem sido um curso muito procurado. Tem sido uma matéria que o povo tem procurado demais. Na realidade, para aqueles que não conhecem a teologia, não sabem ainda onde ela se aplica na sociedade e de que forma ela tem sua importância, explique para a gente, para o nosso telespectador, que de repente pode ter alguém se perguntando, às vezes tem até vontade de ser um teólogo e não sabe muito bem como é a teologia, né? Como começou e qual é a sua importância. Na realidade, no ponto de vista do reverendo Del, carinhosamente dizendo, né, Sim. no diminutivo, por conta até mesmo de um carinho, um afeto que nós temos para com o Senhor, a importância da teologia na sociedade, no seu ponto de vista, como que é? Bem, quando se fala em teologia, primeiro tem que se considerar algumas coisas. A primeira delas é que teologia, ela não se aplica somente à igreja evangélica, a igreja que é uma igreja que tem uma doutrina com base na reforma. Nós temos, na verdade, no mundo muitas teologias. Mas confesso, Tiago, que um termo teologia, ele, no primeiro momento, ele acaba assustando um pouco. Algumas pessoas têm a ideia errônea de que teologia ela é somente para quem almeja
ser um pastor, ser um reverendo. Na verdade, a teologia, ela é uma ciência que abrange muito mais do que isso. E eu digo sempre que todo pastor, ele deveria ter o desejo que as pessoas de sua igreja também pudessem ter uma experiência com a teologia. É claro que é sabido que a teologia ela é tão rica, porque ela abrange várias outras ciências. Eu poderia dizer que a teologia também, dentro dela, existe a antropologia, que é justamente a origem do homem e do ser humano. Há também dentro dela a filosofia. Algumas pessoas pensam que são coisas antagônicas. Não. Na verdade, na teologia há também muito de filosofia. Posso dizer também que na teologia há também psicologia. Ou seja, a teologia ela é uma ciência que abrange outras ciências também. E a minha proposta como teólogo é justamente mostrar isso, que a teologia ela é uma ferramenta útil para que a pessoa possa fazer com que a palavra de Deus, a Bíblia, ela seja então vivenciada de uma forma simples. E uma das coisas que me fascina é justamente isso, porque a Bíblia ela tem uma mensagem tão profunda e ao mesmo tempo tão simples, que um homem no campo, ele lê a palavra e crê que está escrito e ali então ele tira uma lição prática para a sua vida. E o fascinante é isso, é você saber que tanto o indouto como também uma pessoa que tem formação, ambas têm acesso pela teologia à mensagem principal da palavra de Deus. Então, eu como teólogo, eu digo, a teologia, ela ainda tem na igreja alguma resistência, mas não deveria ser assim. Por quê? Porque ela é uma ciência que traz consigo muito ensinamento e muita coisa prática para o dia a dia. O senhor sabe que, na maioria das vezes, vou tratar como você, pode? Sim, sem problema. Aqui é falando de graça, aqui é todo mundo engraçadinho. Vou começar dos músicos. Estou falando, já começou as graças. Pastor Del, vamos entrar um pouco, vamos afunilar mais esse papo, esse nosso assunto. Na sua concepção, como teólogo, eu sei que alguns que estão nos assistindo sabem da importância da teologia, outros até então, dizendo do nosso âmbito, onde nós estamos vivendo como evangélicos, existem muitos pastores que não quiseram fazer teologia, que não são formados. Sim. E por conta disso, há a possibilidade, não sei, talvez, de que num futuro próximo aí, possa ser exigido para que se tenha uma entidade religiosa como igreja, a necessidade do seu presidente ser, no mínimo, um teólogo formado em teologia. Sim, sim. Do seu ponto de vista, eu sei que na década de 70, 80, quando a igreja tomou um espaço muito grande no Brasil, nós temos aí pessoas que não fizeram teologia e foram um marco na história. Um marco na história que depois se aprofundou nos livros teológicos. O senhor ainda acha que é necessário um pastor hoje fazer teologia, deixar de lado esse orgulho, essa coisa de, não, porque a gente vive pela fé, porque o país não exige, porque não existe ainda uma lei que garanta isso, que todo pastor tem que ser teólogo. No seu ponto de vista, o senhor acha ainda que o país pode mudar essa lei e a igreja, de repente, ter que ter um teólogo para poder ser aberta no jurídico à sua entidade? Veja, Tiago, essa pergunta que você me fez, ela é muito importante. O primeiro aspecto aí é o seguinte, é que nós temos de um lado a força leiga, ou seja, o que seria isso? Eu creio que realmente Deus ele tem a capacidade de usar qualquer pessoa e todo ser humano. Eu gosto muito de uma frase, né, de um antropólogo chamado Lévi-Strauss, e ele diz o seguinte, que todo homem tem a mesma capacidade, é verdade. Agora, na questão eclesiástica, quando nós pegamos, por exemplo, igrejas como as mais tradicionais, igrejas já com 500 anos, que são as igrejas mais conservadoras, na verdade, essas igrejas elas não dão espaço para quem não faz seminário. Ou seja, é bem sabido que hoje
Nos Estados Unidos, por exemplo, não se ordena mais um pastor com o título só, ou seja, de bacharel em teologia. Hoje, na Europa, nos Estados Unidos, para que o homem possa ser reconhecido como um pastor ordenado, ele tem que ser no mínimo mestre, tem que ter no mínimo mestrado. Agora, é claro, nós sabemos que a realidade no Brasil é bem diferente. Eu defendo sempre, sim, como, ou seja, um estudioso e também um homem que ama o ensino, né, ou seja, de forma geral, eu sempre incentivo a pessoa a se aprofundar na palavra. Agora, eu creio que é certo que Deus ele vai usar uma pessoa, como eu disse, que tem um profundo conhecimento, e ele pode também usar pessoas que eu chamaria de autodidatas. Nós sabemos que isso é possível. Agora, eu entendo que, como eu disse no começo, a teologia é uma ferramenta. E eu creio que, assim como nos Estados Unidos, na Europa, nós também vamos chegar nesse nível de exigência. Porque a profissão hoje de pastor, ela é uma profissão regulamentada, mas como diria, ou seja, equiparada a um autônomo. Mas eu vejo que para que pudesse ter até mais credibilidade a igreja evangélica, seria interessante, importante que os pastores acordassem para essa questão de estudar a teologia. A teologia, como eu disse, ela vai servir como um meio para que esse homem, essa mulher, ela possa, ou seja, ser mais usada no sentido de transformar vidas. Uma das coisas que eu acho interessante na teologia é que ela passa hoje pela família. A família, nós sabemos que é a célula mátre da sociedade. Então, o pastor hoje, ele vai além púlpito, ou seja, ele tem momentos de aconselhamento, tem momentos onde o que vai fazer diferença é justamente o conhecimento teológico. Então, eu vejo que no futuro nós vamos ter sim uma exigência fiscal, legal, e que isso só vai colaborar para que a igreja ela possa ser mais representativa na sociedade. Eu vejo que hoje o papel da igreja é de suma importância, e o pastor mais bem preparado, ele vai ser mais bem utilizado, usado. Ou seja, então, eu penso que é uma exigência que já estamos às portas, e vejo isso como uma coisa positiva. Sim, uma coisa positiva até então, porque, falando um pouquinho da minha história, na época que nós éramos crianças, tínhamos aí 12, 13 anos, eu sempre fui envolvido com a igreja, e nós tínhamos um dirigente que nos ensinou que na hora de dormir, nós tínhamos que estar com as roupas dignas de uma pessoa que teria a visita de um anjo pela madrugada. E perguntando para ele como é que seriam essas roupas, ele disse que seriam as mesmas das quais eu tinha ido para o culto. Então eu tinha que estar com uma calça social, camisa social, mas o anjo não exigia gravata. Então eu tinha que estar sem gravata, porque o anjo viria de madrugada me visitar. Aí passou o tempo e eu, ignorante na época, estava um calor de 40 graus, dezembro, aquele dezembro maravilhoso. E tá eu com a minha calça social vestida, a minha camisa social, indo dormir. Minha mãe falou: o que está acontecendo, menino? Falei: não, porque o pastor disse para mim que eu tenho que dormir assim, porque o anjo vai vir de madrugada. Deixa de bestagem, moleque! Tomei um tapa na orelha já, naquela época eu não tinha a lei da palmatória, e depois a gente conversa sobre isso. Mas na época eu sei que eu estava muito fanático por conta disso. Aí eu comecei a estudar a Bíblia e comecei a perguntar. Falei: quer dizer que Deus cura uma mulher que tem um caroço no seio? Num culto evangélico, de repente Deus que diz na Bíblia que conhece o coração do homem, e um anjo que se diz ser como semelhante a Deus, num corpo glorificado e tudo mais, como é que esse anjo vai fechar os olhos para fazer alguma coisa por mim se eu tiver de cueca, ou se eu tiver nu, ou se eu tiver de qualquer jeito lá? Quer dizer que Deus é limitado à minha roupa. E a gente viu que este dirigente até hoje ele tem essa ideia clássica de uma religião meio que conservadora, eu não sei no quê, porque nas escrituras a gente não vê essa aberração toda. No ponto de vista teológico do senhor, que é a linha reformada. Sim, é isso. Quantas linhas temos na teologia? Porque existe a teologia neopentecostal, a pentecostal, a reformada.
tem a liberal. E explica um pouco para o nosso telespectador, dá uma pinceladinha para a gente dessas teologias que tem, porque existe tanta teologia hoje, e a gente hoje vê a teologia pregada pela mídia, de modo geral, mais contextualizada com o espiritismo, mais contextualizada com algum outro tipo de segmento que, na maioria das vezes, na teologia reformada, que primeira, né, de tudo na história, ela até mesmo reprova algumas coisas. Como é que o teólogo Deocleciano encara essa situação e como que você consegue lidar? Porque até então você conhece tanta gente e se dá bem com tantos pastores. Como que é o seu ponto de vista com relação à teologia? Quais os tipos de teologia para o nosso telespectador entender um pouco mais? Bem, na verdade, existem mesmo. Existem muitas teologias, teologia da reforma, teologia contemporânea, mas eu queria falar, na verdade, sobre duas teologias. Uma que está bem próxima de nós, que é a teologia reformada, a qual eu defendo e também ensino no seminário. Mas eu gostaria de destacar hoje um pouco, falar sobre a teologia liberal. Na verdade, hoje o que nós vemos na televisão e mídia é uma ênfase muito grande na teologia liberal. E essa teologia, ela, na verdade, ela tem alguns pontos onde há conflitos e também polêmicas. Me chama a atenção porque hoje muitas são as igrejas, principalmente igrejas que estão na mídia, que abraçaram a teologia liberal. E ela, na verdade, ela faz um desserviço para o Evangelho, porque a teologia liberal, ela acaba por colocar, então, ou seja, em dúvida, pontos cruciais da fé cristã. E eu digo isso porque a teologia liberal, ela acaba por, ou seja, tirar a essência do Evangelho, que é justamente você crer, ou seja, a parte da fé. Então, a teologia liberal, ela acaba por deixar, então, uma marca, uma mensagem de que tudo é relativo. Para que você possa ter uma ideia, Tiago Neri, a teologia liberal, ela diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela somente contém a palavra. E isso fica complicado, porque à medida que você coloca uma posição como essa, tudo então passa a não ter o mesmo peso e o mesmo crédito. Um teólogo liberal, por exemplo, ele diz que a história de Jonas, né, o grande missionário Jonas, de fato não aconteceu. E assim ele vai citando outros, né, ou seja, outros profetas, dizendo que tudo não passa somente de fábulas ou seja, e contos, né, quando na verdade nós cremos que tudo aquilo de fato aconteceu. Eu tinha até uma dúvida, eu queria falar, perguntar para o senhor, Adão tinha umbigo? Olha, então, justamente, é uma outra questão. Por quê? Hoje, então, com base, ou seja, nessa teologia liberal... Brincadeira, pastor, deu brincadeira. A gente acaba, então, por se deparar com esse tipo de questão. Então, se tudo é relativo, nada é absoluto, não temos certeza de coisa alguma. E então, hoje tem surgido, na verdade, muitas teologias, dentre elas também uma que eu combato, né, veementemente, que é a teologia da prosperidade. Sim. É interessante a gente pensar por quê. Como que você vai, por exemplo, falar de Deus para uma pessoa, para um homem, com base na teologia da prosperidade, se ela já é rica? Então, quer dizer, é um tipo de teologia que ela não precisa. E, entre aspas, ela não precisa mais, ou seja, de Jesus Cristo, da obra dele. Porque quando você defende, então, que a felicidade de uma pessoa, de um ser humano, está baseada somente na prosperidade dela, então o que seria, então, dos pobres? Verdade. É interessante porque o próprio Jesus disse que, ou seja, foram para essas pessoas que ele tinha vindo. A gente vê, não somente por esse ângulo, mas também pelo fato daquela questão da cura, que hoje em dia a mídia tem contemplado tanto o sensacionalismo em cima da cura e da prosperidade. Sim. Isso me lembra um caso, e um caso muito, muito conhecido, Johnny, de um pastor que chegou numa cidadezinha no interior de São Paulo, e tinha uma igreja, ele abriu uma igreja lá e falou, tem que fazer algum movimento aqui para a coisa acontecer. E então ele teve uma ideia, ele falou, vou montar a igreja, e vou chamar as pessoas enfermas, pessoas doentes, pessoas que estão aí com problemas e causas inúmeras, vou colocar um carro de som na rua, vou montar a igreja e o milagre vai acontecer. Só que para acontecer de verdade, eu preciso colocar alguém para gerar isso, né? Então ele contratou umas pessoas lá, né, para poder fazer o trabalho dele. E culto à noite, tudo certo.
chamou o povo para o altar e falou assim, olha gente, vem para cá, você que está assim, 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 o pessoal subiu. Ele com o microfone começou a perguntar, você, qual é o seu problema? Aí o rapaz falou assim, não, que eu estou aleijado, estou com as 2 muletas, não consigo caminhar, sobe aqui para o altar, ajuda aí, obreiro. O obreiro subiu, tal, colocou lá. E você? E o cara falou assim, não, sou fanho, eu tenho esse problema aqui no nariz, não consigo falar direito, não arrumo namorada, não arrumo nada, tal. Vamos orar, igreja? Vamos, tal. Começaram a orar, e aquela oração toda, aquela maravilha toda. Subiu um que estava se fazendo por cego, que estava certinho lá, aquele ali, não era cego de verdade. E a oração, o cara começou a ver de mentirinha, né, tal, beleza, o povo, glória a Deus. E vocês aqui? Ah, eu continuo com fã, não sei o que e tal. Não dá para eu firmar o pé ainda. Não tem problema, fecha as cortinas, coloca os caras lá atrás. Colocaram os caras lá atrás, e oração e mais oração, oração mais oração. Daqui a pouco ele disse assim, aleijadinho, joga uma muleta. Aí o aleijadinho, jogou uma muleta, passou por cima. O pessoal, oh, glória a Deus, coisa. Aleijadinho joga outra muleta, o aleijadinho jogou outra. Fala, afanhoso. O aleijadinho meteu a cara no cimento. Isso acontece. Isso acontece. É verdade, é verdade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que hoje, assim, o Brasil, eu particularmente dizendo aqui, acho que as pessoas têm sido exploradas demais. E uma das coisas que eu estava falando até agora há pouco nos bastidores, até com o senhor e com o pessoal que chegou, quem estava aqui, é que o foco desse programa aqui é desconstruir uma imagem pastoral que tem sido construída ao longo do tempo, de que pastor só pede oferta, de que só tem conta bancária, de que o cara é santo, onde o cara toca é igual a questão de Midas, vira ouro, e etc e tal. A sua visão com relação a esse sensacionalismo em cima da prosperidade, o senhor já apontou. E com relação à cura, essas curas mirabolantes que têm ocorrido, será que todas elas têm sido provenientes mesmo da fé? Será que não existe um processo psicológico para que essas pessoas venham acreditar que estão curadas, mesmo não estando? Porque psicologia também está na teologia e, de uma certa forma, a psicologia prova, através de alguns documentários, até veiculados por TV a cabo, que a psicologia consegue fazer com que a pessoa também se sinta bem. Como que é a visão reformada, a sua visão com relação a essas coisas como teólogo? Bom, primeiro eu quero dizer que o que acontece, temos que considerar que quando se fala de cura, no tempo de Jesus, o que mais aconteceu foi justamente no ministério dele, foi isso, foi cura. Agora hoje eu tenho um entendimento diferente, porque a ênfase, como você disse, realmente é muito grande na cura. Deus hoje, ele continua curando, como no tempo de Jesus? Sim. O problema hoje, Tiago, que eu vejo é a ênfase que é dada, né? Ou seja, na verdade hoje há uma transferência de poder na hora do milagre. Ou seja, o poder não está na oração da pessoa, o poder não está, ou seja, no pastor, o poder não está, ou seja, em si, no culto em si. Eu creio que Deus, ele continua curando, sim, é verdade, mas sempre o quê? Correspondendo à fé daquela pessoa. Eu sou um observador e ouço mensagens, e esses dias eu fiquei pasmo quando eu ouvi um pastor dizendo, não, você vai ser curado, ainda que você não creia, ainda que você não tenha fé, você vai ser curado. Ora, isso é impossível. Nós sabemos que Deus, ele opera, ele cura, ele liberta, ele salva, mas tudo isso em correspondência à fé da pessoa, à fé do ser humano. Então hoje, Tiago, eu digo isso com muita tristeza. Eu vejo que há no mundo evangélico hoje muito sensacionalismo. Ou seja, há na verdade uma indústria da fé, aonde as pessoas então são atraídas, na verdade, querendo ali receber um alívio, querendo receber a cura. E hoje, infelizmente, nós temos pastores fazendo disso um negócio. Eu digo isso com muita tristeza, porque eu tenho convicção que o nosso Deus, ele cura. Em correspondência da fé, ele tem a possibilidade, sim, de curar. Eu sou um homem que creio e acredito em milagres. Ou seja, Deus realmente, ele continua curando, sim, mas não por causa da oração do pastor.
Não por causa do culto em si. Eu creio que Deus, Ele opera o milagre, Ele cura a pessoa. E Ele faz isso, ou seja, não precisa ser nem na igreja. Eu penso que Deus, Ele cura a pessoa. À medida que ela chega diante dEle, crendo, com fé, que o milagre vai acontecer. E Deus, então, como diz o profeta, os ouvidos não estão tapados e nem também os braços encolhidos, para que não ouça e atenda a oração e faça o milagre. Então, eu vejo com tristeza isso. Pessoas, na verdade, sendo atraídas por um falso evangelho, aquilo que Paulo chama de maldito, anátema, um outro evangelho. E eu creio que Jesus, sim, Ele continua curando, Ele continua operando o milagre, mas em correspondência de um coração sincero e de uma fé evangélica, uma fé genuína. Então, eu sempre oro. Quando eu vejo homens fazendo isso, tirando, ou seja, recursos de uma pessoa que não tem condição, para que essa pessoa possa chegar, então, à cura. Eu digo isso com muita tristeza. O senhor sabe que o número de pessoas que têm saído da igreja neopentecostal tem sido muito grande por conta das promessas realizadas por estes homens e que, infelizmente, por elas não terem mais, talvez, uma igreja que fale ou tenha esse poder de falar através da mídia a verdade nua e crua como ela tem que ser, ou pelo fato de ter se aprofundado demais essa lavagem cerebral na vida de alguns, muitos estão doentes espiritualmente dizendo, e até mesmo psicologicamente, que não querem retornar à igreja em hipótese alguma. E isso tem sido um dos maiores problemas da igreja na atualidade, que tem sido hoje tão mal vista pela sociedade. Então, eu vou pedir o break agora, porque daqui a pouco nós vamos nos aprofundar nesse assunto bacana aqui no Falando de Graça. Você que está sintonizado com a gente, não saia daí. Canal 3 Digital, ouvinte analógico da TV Guarulhos, o programa Falando de Graça, dá um tempo e volta já, e com vocês, banda Johnny's Band. 17 anos e fugiu de casa, 7 horas da manhã no dia errado, no bolso das mentiras pra comprar, deixou pra trás os pais e o namorado. Eu passo sem pensar, todo dia outro. Pizzaria Triunfo, servindo desde 2007 com tradição. Ambiente familiar, confortável, o seu ponto de encontro com sua família e amigos. As mais de 72 pizzas ao seu dispor, porções, esfirras e bebidas diversas. Reservas para festas, comemorações e eventos. Venha nos fazer uma visita. Rua Santa Maria do Pará, 624, Jardim Triunfo, Guarulhos, São Paulo. Ligue 2438-3340 ou 2279-7880 e peça a melhor pizza da região. Para maiores informações sobre a entrega, consulte o nosso atendimento. Pizzaria Triunfo. Fotôtica Rick, laboratório próprio, seus óculos prontos em 1 hora. Armações com preço único, não é promoção. As armações na Fotôtica Rick têm preço único. Lentes de contato, óculos de sol,
impressão digital de suas fotos e muito mais. Ligue agora mesmo e confirme 2486-5454 ou então 2499-5040. Pensou em óculos? Fotótica Rick, Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 3862. O povo com assombro será do que os astrônomos diriam se tratar Bom, estamos aqui com o reverendo Deocleciano, ele que é diretor do Seminário Teológico GMS, Global Mission Society Brasil, e tem sede na Coreia do Sul, e é um dos seminários requisitados demais, no entanto, para você conseguir uma bolsa lá, você está estudando, tem todo um aparato, tem que ligar, tem que se inscrever, é muito cogitado para que as pessoas venham fazer teologia lá. Eu sou aluno de lá, por eu conhecer o seminário, saber que é um seminário equilibrado, contextualizado com a realidade, fiz questão de convidar o nosso reverendo Deocleciano para estar aqui falando sobre o Seminário de Teologia GMS Brasil. Né? E nós estamos falando, você que está assistindo agora, que ligou seu televisor agora, nós estamos falando sobre a teologia no Brasil, como é que tem sido, como tem sido vistos evangélicos e uma série de coisas aí. E eu estou fazendo um papel da sociedade aqui, reverendo Del. Ok. Muito Porque bom. até então, eu sei que as pessoas querem perguntar, querem ter respostas, porque a sociedade, desde que ela foi constituída, ela quer a verdade absoluta, ela quer saber a verdade, né? E pela sociedade querer a verdade absoluta, nada melhor que trazer aqui um seminário sério. Embora está aberto aí, se alguém se sentir, algum diretor de seminário, ou alguém que é teólogo das quais, em particular aqui, num conceito particular pessoal do reverendo Del, ele de repente veio criticar, sinta-se à vontade, entrar em contato com a TV Guarulhos, nós damos o direito de resposta e você pode ser entrevistado aqui por nós também, porque até então nós estamos focando vários aqui conceitos, e conceito é conceito, e o Brasil tem a liberdade de expressão, o país é livre, o canal de televisão aqui de Guarulhos, TV Guarulhos, com a sua diretoria, nos dá todo e qualquer respaldo para a gente poder falar o que a gente bem entender, e garantido por lei na liberdade de expressão, né? Então isso é bacana a gente poder dar esse parecer para a sociedade, para não parecer algo aqui capitalista, que de repente só fala os colegas do Tiago. Não é isso não, a gente vai falar com inúmeras pessoas, outras religiões e tudo mais, para a gente poder estar aqui levando informações para a sociedade, né? Legal. E a campanha Arrume uma Namorada pro João. O João que está precisando de uma namorada, ele anda postando umas fotos lá de modelo, meio triste, meio carente, eu não sei o que a gente faz com esse menino. Né? Olha o olhar dele de carência. Olha lá. Depois leva ele perto da câmera, o pessoal ver. As mulheres mandarem. Isso. Mandarem. Curtiu o Falando de Graça no Facebook. Né? Isso. Ô Johnny, dê o contato da banda pro pessoal contratar vocês. Vocês tocam em velório também? Bacana, bem reclamando. O defunto reclamando. Não, o contato está aqui embaixo. Olha que legal, vocês sempre quis fazer isso. Aqui, Sempre quis fazer isso? 98389-3606. Né? E tem o contato também do Vini, que é o 9630005. Nossa, quanto é tudo isso de número? Então é isso aí, ó. 963005001. É isso aí. Ligue já. Aniversário de cachorro também. Hã? Aniversário de cachorro também. Toca em aniversário de cachorro? Ixi, De quebus. Legal, de cachorrada pelúcia. só. Vocês estão atirando pra tudo pelado, hein? Ah, Tá tem feia que a coisa. tocar, né, cara? Tudo cara. Legal. Johnny, você tem agenda essa semana? Quer passar pro pessoal? Ah, deixa eu ver. Ixi, amanhã tem um casamento. Quem quiser ir no casamento, não sei se a menina vai conseguir, né? Tem bastante comigo. Tem o casamento amanhã, mas tem... Não, deixa os caras patrocinar primeiro, depois eu falo. E no Sushi Bar, não vai não? Ah, sim, no Sushi Bar, sim. Sushi É? Bar de sábado e tal. Legal, muito bacana lá, né? Logo, Já tá logo, patrocinando, então pode falar. pode, né? Logo a gente vai estar fazendo um ao vivo lá, né? Isso, em breve estaremos fazendo ao vivo lá. Ah,
abraço aí pro Verdade, Ricardo, pro do Ricardo Sushi E Bar. pra Audrey. Audrey. E qual o nome do sushi? Sushi Bar? China to go. China to go. Isso, lá legal. na Maria Luísa Americana. Legal, bacana. Tá aí a agenda do Johnny's Band. Beleza. Reverendo Del, vamos lá, vamos falar aqui, vamos deixar esse negócio polêmico, porque as perguntas aqui são polêmicas. Qual é a sua visão hoje dos pastores? Os pastores têm sido... Na realidade, eu por te conhecer, já sei até que você vai responder, mas vou cutucar mais. Vou cutucar mais, depois a gente conversa nos bastidores. Mas a visão dos pastores hoje, hoje mudou muito. Na época que a gente está na igreja, na época que a gente está, sabe, se convertendo, a gente vê uma coisa muito santa, muito simples. A gente vê aquele pastor que não tem o carro do ano, que pega ônibus, que não veste um terno caro, que o celular dele é antigo, isso quando ele tem celular. A gente vê pastores, muitas vezes, na época, né, indo para a igreja até despenteado por não ter tido tempo de passar em casa e vestiu de qualquer jeito lá e foi para o culto. Hoje, o pastorado, meu ponto de vista, tem sido um estrelismo muito grande. Na realidade, muitos são profissionais da fé. Cobram para pregar nas igrejas, nós vemos aí pessoas que cobram um valor terrível, coisas de 15, 20 mil reais. E há quem muitas vezes acha, poxa, mas você não faz parte, você não poderia ter um pouco mais de sabedoria, ficar falando essas coisas no ar, não sei o quê. Mas isso não é segredo para ninguém. Não é segredo para ninguém. Como também tem muitos sérios, muitos pastores sérios e compromissados realmente com o evangelho. Seu ponto de vista, como que está sendo a visão dos pastores hoje? Porque na maioria deles, a gente, ao invés de ouvir a palavra, está ouvindo cifrões e dólares e reais e multiplicação e prosperidade. Nesse meio todo aí, o senhor acha que tem solução ainda? Ou há necessidade de uma nova reforma? Bom, eu penso o seguinte, é claro que a palavra de Deus, a Bíblia, ela fala que aquele homem, né, que almeja ser um pastor, né, um episcopado, ele está, na verdade, tendo um desejo nobre. E a Bíblia também diz que ele, uma vez sendo, né, um pastor, um bispo, ele também é digno de receber dobrados honorários. Até aí não tem problema nenhum. A questão é que esses dobrados honorários hoje, eles estão em cifras, né, em casas decimais aí, ou seja, a perder de vista. Isso é preocupante. Eu sempre vejo, né, o exemplo do pastor com base em João capítulo 10. Ali nós vemos a descrição de Jesus como o bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Então me preocupa, Tiago, porque, como eu disse, hoje nós temos a falsa impressão que o pastor que realmente traz uma palavra, entre aspas, poderosa, é o pastor que mostra que tem uma vida próspera. Eu tenho muita dificuldade com isso. Na verdade, eu, com a formação que tenho, né, já doutorando, e eu tomo muito cuidado com isso quando alguém me faz um convite para fazer um casamento, a cerimônia de casamento, até mesmo pregar em um congresso, na questão das cifras. É sabido hoje que alguns pastores têm cobrado, ou seja, nem sei se posso usar esse termo, mas cachês. Pode usar esse termo, para pregar a palavra de Deus. Eu vejo isso com tristeza, porque muitas das vezes esse pastor chegou aonde chegou porque alguém ali, talvez uma viúva pobre da igreja, contribuiu para que ele pudesse fazer o seminário. E depois, para surpresa minha, alguns colegas têm abusado nisso, né? Eu tenho visto alguns colegas, quando vai, por exemplo, receber um convite para pastorear, a primeira coisa que se pergunta mas eu vou receber quantos salários mínimos? Alguns pastores de hoje que não aceitam convites, ou seja, o salário, o sustento pastoral não inclua, por exemplo, uma verba para livros, uma verba para congressos, ajuda de custo, ou seja, aluguel de imóveis. E há colegas que não aceitam pastorear, ou seja, recebendo menos que 10 salários mínimos. Quando
quando, na verdade, nós sabemos que hoje a maioria da população vive com muito menos. Então, eu vejo que ser um pastor, primeiro, não é profissão. Então, quando, na verdade, nós recebemos o chamado que vem do próprio Jesus Cristo, não deve estar balizado em cifras e números. Então, eu vejo com tristeza. Eu tenho, quem me conhece sabe o que estou falando, eu tanto prego numa catedral, como prego também numa igreja simples, de periferia de São Paulo, ou seja, de Guarulhos, qualquer ponto do mundo. Aconteceu um fato comigo muito interessante. Eu fiz uma viagem para a selva amazônica e eu estava pregando numa igreja que estava começando e aconteceu uma coisa interessante. Eu estava pregando ali e olha que de repente entrou um cachorro. O cachorro entrou e eu pregando ali, ele deitou e ali ele dormiu, cochilou e eu fiquei pensando, olha que coisa, né? Ou seja, a simplicidade do lugar e das pessoas. Isso seria uma coisa, no universo de São Paulo, praticamente uma utopia, né? Você pregar numa igreja onde um cachorro entraria ali, deitaria, tirasse um cochilo, né? Eu digo isso por quê? Mostrando o quê? A simplicidade. Né? Então, e você acha, pastor Zé, reverendo, que hoje em dia há necessidade de uma nova reforma? Porque, infelizmente, o título evangélico tem sido deturpado, tem sido, de uma certa forma, visto como uma sociedade que vem querendo ter o reino daqui da terra e não querer o reino dos céus. E que hoje a palavra evangélico virou um clichê, onde todo mundo hoje é evangélico, ingressa nessa religião para poder angariar dinheiro através de promessas e daquilo que nós falamos aqui, sim, que não é a realidade bíblica, né? Não é. Se não fosse assim, não teria gente rica dando tiro na cabeça, se suicidando, se dinheiro fosse tudo. Sim. Mas o senhor acha que nós estamos também em meados de uma nova reforma? Porque, não sei se é de seu conhecimento, mas existem alguns ícones que eu posso citá-los aqui, como Ricardo Gondim, Caio Fábio, que estão hasteando a bandeira de uma mudança. Eles até dizem isso publicamente, falam que estão no evangelho, mas não são evangélicos. Deixando de lado questões passadas desses dois homens que foram polêmicas no Brasil e no mundo, mas a nível religioso, a nível bíblico, o senhor acha que os evangélicos precisam ter uma nova reforma? Bom, é o seguinte, aí você tem dois aspectos, né? Na verdade, eu não defendo uma nova reforma, mas eu defendo uma restauração. Ou seja, eu penso que, como disse, né, Dr. Shedd, e também outros teólogos que eu tenho sabido e têm defendido também essa ideia, eles têm também batido nessa tecla. Na verdade, quando se fala de reforma, se fala então de fazer ou seja, continuar aquilo que Lutero e Martinho já começaram no passado, há 500 anos. Não, eu penso que nós temos que fazer, na verdade, uma restauração, ou seja, voltar à essência, o verdadeiro evangelho. Eu sempre digo que a Bíblia e a palavra de Deus é uma coisa fascinante, é uma coisa tremenda, quando se, na verdade, a pessoa tem acesso ao verdadeiro evangelho. Então eu não digo em fazer uma nova reforma. A reforma, na verdade, nós estamos fazendo a cada dia. Cada vez que um pastor sobe ao púlpito, ele está ali também escrevendo mais uma linha na página da reforma. O pastor bem intencionado. Isso, bem intencionado. E também, como eu digo, capacitado e como você disse, bem intencionado. Mas eu não defendo uma nova reforma, e sim a volta ao evangelho genuíno e verdadeiro, o evangelho de Cristo Jesus. Que deixou de ser vivido. Justamente. É o evangelho que não faz acepção de pessoas, é o evangelho que mostra a mensagem da cruz como uma mensagem central, para que possa então, ou seja, ser representativa e mudar vidas. Ou seja, eu defendo então, não uma nova reforma, mas a restauração, a volta do evangelho genuíno. Me diz uma coisa, qual é a proposta do seminário Global Mission Society Brasil? Sim, bom, a primeira proposta ali
formar pessoas que querem manejar melhor a palavra de Deus. O GMS, ele tem um cunho, na verdade, filantrópico. Nós não cobramos praticamente nada. Tudo que ali então, ou seja, empregado, vem de doação de Seul, da Coreia do Sul, e também do nosso presidente aqui, reverendo Sung Chul Kang, que é também um homem de Deus que tem investido ali. A proposta ali é formar pessoas independente de denominação. A nossa visão de GMS é uma visão reino de Deus. Hoje eu tenho, como diretor desse seminário, procurado estabelecer parcerias. Nós já temos parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil, temos também parceria agora também com a Gideões Internacionais, fechei também agora uma parceria também com uma missão muito importante que é a Portas Abertas, ou seja, a proposta nossa é fazer com que as pessoas entendam que teologia não é realmente um bicho de 7 cabeças, não. A teologia é uma ciência que ajuda, auxilia e muda as pessoas. Então, a nossa proposta é fazer com que as pessoas possam ter um acesso ao estudo superior em teologia, e quero dizer, então, que a nossa proposta é que você que nos assiste, que você possa, então, querer saber mais, e eu posso também, como diretor do seminário, oferecer a você uma bolsa gratuita. Basta que você entre em contato com o bispo Tiago Neri, que você vai receber dele, então, informações para que você possa também conhecer um pouco mais a beleza que é o Evangelho e a Palavra de Deus. Esta é a proposta do GMS Brasil. Muito bem, senhoras e senhores, eu recebi aqui hoje reverendo Deocleciano, diretor do GMS Brasil, Seminário GMS Brasil, que está localizado na rua Lava Pés, 474, no Cambuci, São Paulo. Cambuci. Muito bom. Muito obrigado pela sua presença, reverendo. Eu quero agradecer sua presença, de ter contribuído hoje com o nosso público, com o nosso telespectador, de informá-los de como é a teologia, a visão reformada e tudo aquilo que o senhor tem como conceito teológico, né, para estar falando e explicando para o nosso público. Na realidade, esse programa Falando de Graça tem a finalidade de trazer aqui assuntos que permeiam a sociedade, autoridades no assunto, e poder contribuir com o melhor, né, com a melhor cultura aqui na cidade de Guarulhos e região. Tá? Okay. Nós vamos para o Falando de Graça. Quero agradecer a sua presença. Reverendo, Deus abençoe. Eu te agradeço e estou à sua disposição. Muito obrigado. Parabéns pelo programa. Obrigado. É hora de graça agora. Hora de graça. Muito bem, não é hora de graça de hoje. Eu quero trazer uma palavra simples e objetiva para o seu coração. Nós sabemos que o Brasil, hoje, nesse exato momento, está dividido. Alguns estão felizes com o evento que estará acontecendo em nosso país, outros estão aterrorizados com o desperdício, com a falta de atenção e com as coisas que têm, de uma certa forma, ocorrido há anos nesse país. Sabemos que o Brasil não tem sido o mesmo de um tempo para cá. As pessoas têm buscado respostas. As pessoas em si buscam respostas no seu eu interior, buscam respostas na religião, buscam respostas nos números. Enfim, as pessoas querem uma resposta, a verdade absoluta. E esse programa tem por objetivo trazer uma resposta para você simples e objetiva. O amor, ele supera todas as coisas. O amor, ele faz com que nós possamos nos ver como realmente nós somos. O amor, como Paulo diz em sua palavra, tem por objetivo nos capacitar a enxergar o invisível, a ver além do horizonte, além das montanhas, além dos problemas. O amor faz com que nós possamos rever nossos conceitos e observar melhor aquilo que nós temos feito nos últimos dias. Talvez você está aí do outro lado hoje pensando e agindo conforme a música tem tocado. Eu quero te desafiar hoje a caminhar segundo a estrada do amor, procurando melhorar tudo em você, procurando agir
melhor, procurar ver a vida com outros olhos e até mesmo as coisas difíceis e ruins da sua vida, que você possa ver que através dela ou delas você também pode encontrar lições. Porque o pai corrige aquele que ele ama, o pai se doa, o pai dedica para com o filho. E Deus te ama, Jesus te ama do jeito como você é. Receba nessa noite o nosso respeito, o nosso amor e o nosso carinho a você, telespectador da TV Guarulhos e do programa Falando de Graça. Uma boa noite, vocês ficam no som da banda Johnny's Band e até a próxima, se Deus quiser. Happy day, happy day. And Jesus washed, and Jesus washed, and Jesus washed, and Jesus washed all my sins away. Oh, happy